EBIAS. Atividade de História, Professor Rodrigo de Souza Fagundes e Jefferson Kell. Nono anos, a Guerra Fria. Polo de Educação Especial EBIAS. Adaptação, Professor Auxiliar de Educação Especial Marília Brasil. A Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, 1945, e a extinção da União Soviética, 1991, é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Ela ficou conhecida assim porque nunca houve um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, já que no caso de uma batalha seria impossível haver vencedores, ou simplesmente sobreviventes. As duas superpotências tinham arsenais nucleares, o que criava um clima de tensão no mundo inteiro na espera de uma guerra atômica. Além disso, certos acontecimentos já mostraram que os Estados Unidos não tinham medo de usar suas bombas. Podemos concluir que a Guerra Fria foi na verdade uma competição de ordem ideológica, bélica, econômica, tecnológica e até mesmo espacial para disputar qual sistema era melhor, o capitalismo ou o socialismo. Para entendermos as origens desse período, precisamos voltar lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados na luta contra os nazistas? Essa aliança não durou muito tempo, porque, resumidamente, a União Soviética defendia a expansão do sistema socialista, que é baseado na socialização dos meios de produção, na economia planificada e gerenciada pelo Estado, e o Partido Único, que no caso é o Partido Comunista. Eu recomendo muito você assistir o vídeo sobre a Revolução Russa para entender um pouco melhor a origem dessas ideias. Mas enfim, enquanto isso, os Estados Unidos defendiam a expansão do sistema capitalista, que é baseado na propriedade privada, na economia de mercado e no sistema democrático. Então, é claro que as duas potências uma hora entraram em discordância. Ao final da guerra, a solução foi dividir a Europa em zonas de influência, o Ocidente capitalista e o Oriente socialista, divisão que ficou conhecida como Cortina de Ferro. Esse período também pode ser chamado de Ordem Mundial Bipolar, porque o poder do mundo estava dividido entre essas duas superpotências. Durante esse período, ambas potências financiaram golpes de Estado na América Latina, África e Ásia, com o objetivo de expandir seus sistemas. Esses regimes, em geral, eram muito violentos e tinham em comum a forte repressão aos opositores. Em 1947, com o objetivo de reforçar a dominância do capitalismo sobre o mundo, os Estados Unidos impõem a doutrina Truman, um discurso contra a influência comunista onde eles assumem o compromisso de defender o mundo dos soviéticos. Como parte dela, eles lançam o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os países arrasados pela guerra pudessem se recuperar economicamente, e assim conter o avanço comunista. Em oposição a essa estratégia, a União Soviética criou o Plano Molotov. Como parte dele, em 1949, é lançado o Comecon, que tinha o objetivo oposto do Plano Marshall, impedir que seus aliados socialistas cedessem pela ajuda do inimigo capitalista. Em um cenário que favorecia cada vez mais a tensão entre os dois blocos, a organização de instituições e pactos militares era necessária por parte de ambas. Com isso, do lado capitalista é criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que ainda existe e é uma das instituições mais poderosas da atualidade. Já do lado socialista foi fundado o Pacto de Varsóvia. Essas organizações funcionam da seguinte maneira: caso um de seus países aliados fosse atacado, as demais partes deveriam imediatamente intervir ou enviar ajuda. Isso colaborou para a emergência dos vários combates indiretos que ocorreram durante esse período, como exemplo a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão e a Revolução Cubana. Diante desse último evento, John Kennedy até organizou uma invasão a Cuba, com o objetivo de desestabilizar o regime socialista inaugurado por Fidel Castro,
acontecimento que ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Eles falharam, mas isso não evitou que permanecessem espionando a ilha, atividade muito realizada por ambos lados. Em uma dessas missões da CIA, em 1962, um avião americano coletou uma série de imagens que parecia ser uma construção de uma nova base militar. Após um estudo detalhado, as autoridades descobriram que os soviéticos estavam instalando diversos mísseis capazes de carregar ogivas nucleares em Cuba. E o pior é que eles estavam simplesmente apontados para os Estados Unidos. Essa crise criou uma tensão enorme no mundo inteiro, e logo foram feitas negociações para conter a ameaça de uma guerra nuclear. John Kennedy e Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética, tiveram um diálogo intenso e, como resultado, assinaram acordos proibindo a proliferação de armas nucleares. Mas isso, infelizmente, não significou que eles ficaram em paz. A rivalidade chegou a um ponto que não bastava só o domínio do mundo e os campeonatos de xadrez. Sim, eles valorizavam muito a vitória nos campeonatos de xadrez e em eventos esportivos. Mas enfim, eles queriam conquistar também o espaço. A União Soviética largou na frente ao colocar no espaço o primeiro satélite, a primeira doguinha e logo depois o primeiro homem em órbita. Os Estados Unidos, claro, ficaram revoltadíssimos ao acompanhar tudo isso. Logo, o nosso famoso Kennedy investiu bilhões em pesquisas na NASA. Assim, em 1969, Neil Armstrong pisa na Lua pela primeira vez, pela missão Apollo 11. Esse feito revolucionou a história da humanidade e meio que definiu o vencedor da corrida espacial. No meio de todas essas competições pelo poder universal, em 1961, a República Democrática da Alemanha, liderada pela União Soviética, ordenou a construção do Muro de Berlim. Essa atitude representava a forte posição soviética de se isolar e impedir o fluxo de cidadãos do lado oriental para o ocidental, que era muito comum. Todo mundo queria um gostinho do capitalismo. Esse foi o marco que dividiu por 30 anos não só ideologias políticas, mas sim famílias, amigos e uma nação. Esse fechamento da União Soviética a nações capitalistas acabou desenvolvendo nela um processo de atraso econômico pela falta do livre mercado. Os trabalhadores não se sentiam motivados a inovar ou melhorar o produto, já que, teoricamente, em um regime socialista não teriam nenhum lucro por isso, o que provocou um grande atraso industrial. A falta de liberdade de expressão e motivação também refletia diretamente na baixa produtividade dos trabalhadores, que estavam muito insatisfeitos com a situação social e política do país, que só piorava. Estava em um ponto tão grave que não havia alimento suficiente para a população, nem outros bens de consumo básicos. Mas, de onde surgiu toda essa crise na União Soviética? Um dos principais motivos foram o autoritarismo e a centralização do poder. Inicialmente, o plano da Revolução Russa era construir uma sociedade democrática, substituindo a autocracia do czar. Acabou que o bloco tomou o mesmo caminho autoritário com a chegada de Stalin ao poder. Na prática, todas as decisões, incluindo a eleição do líder, ficavam nas mãos dos integrantes do Partido Comunista, que por si eram tipo uma elite, recebendo uma série de privilégios. Assim, o cotidiano de 290 milhões de soviéticos era de opressão e exclusão das decisões que tinham forte impacto em sua existência. E se discordassem de alguma coisa, ainda eram mortos, presos ou enviados a campos de trabalho forçados, os gulags. Esses fatores resultaram em uma burocracia extrema para realizar qualquer tarefa do dia a dia. Tudo era uma questão de documentos, selos, procedimentos de identificação e notas, o que tornava os serviços ineficientes. Além disso, durante a Guerra Fria, grande parte dos recursos da União Soviética estavam sendo destinados à corrida espacial, à corrida armamentista, ao abastecimento da força militar na Guerra do Afeganistão e ao apoio a outros países socialistas. Isso gerou enorme instabilidade econômica e política no país. Em 1985, em uma tentativa de se recuperar, o líder soviético Mikhail Gorbachev adota duas medidas, a perestroika e a glasnost. A perestroika buscava a reconstrução econômica e a glasnost propunha transparência política,
o que mostrou uma tentativa de abrir o país ao mundo. Mesmo após essas reformas, a crise no bloco socialista se intensificava. No leste europeu, ocorreram muitas reivindicações pelo fim do regime socialista e desvinculação da União Soviética, e ela, já incapaz de se sustentar, concedia. Símbolo do fim do bloco socialista e, consequentemente, da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, em 1989. Esse acontecimento deu força para o processo de reunificação das Alemanhas. Com o desdobramento dos movimentos de desintegração no bloco socialista, o governo perdeu o controle da situação. Assim, em 1991, Gorbachev renuncia e a União Soviética se dissolve, dando origem a 15 novos países de sistema capitalista. Estados Unidos saem vitoriosos da guerra, iniciando a chamada Nova Ordem Mundial, ou Ordem Multipolar, porque agora há diferentes centros de poder exercendo influência política, econômica e militar, mesmo sendo os Estados Unidos a maior delas. Muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que ele tenha te ajudado nessa prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, comenta o que você achou e não deixe de se inscrever. Muito obrigada! Causas: a União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudessem expandir a igualdade social, baseado na economia planificada, Partido Único, Partido Comunista, igualdade social e falta de democracia. Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e socialismo era predominante entre a política, ideologia e sistemas militares. Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou a União Soviética, e vice-versa, com armamentos, pois os dois países tinham em posse grande quantidade de armamento nuclear, e um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e, possivelmente, da vida em nosso planeta. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países como, por exemplo, na Coreia e no Vietnã. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os países arrasados na Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. A partir desta estratégia, a União Soviética criou, em 1949, o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall que impedia seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Desta forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética e o que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1949, os Estados Unidos juntamente com seus aliados criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares para que estes pudessem se proteger em casos de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Entre os aliados da OTAN destacam-se Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia, Espanha. E os aliados do Pacto de Varsóvia destacam-se União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia, Romênia.
Origem do nome: é chamada fria porque não houve uma guerra direta entre superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. Envolvimentos indiretos: Guerra da Coreia, entre os anos de 1951 e 1953 a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina, em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com um sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Guerra do Vietnã: este conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongues, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975. O Vietnã passou a ser socialista. Fim da Guerra Fria. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989 cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Atividades. Número 1. O porquê do nome, Guerra Fria. Número 2. Porque os aliados da Segunda Guerra, Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tornam-se inimigos. Número 3. Porque ocorreram os fatos. Letra A. Corrida armamentista. Letra B. Corrida espacial. Letra C. Crise dos mísseis em Cuba. Número 4. Como termina a Guerra Fria. Número 5. A Guerra Fria tem influência no Brasil? Justifique sua resposta. Número 6. Assista ao vídeo sobre Guerra Fria no link. Este vídeo está dentro do vídeo EBIAS. Na sequência desenhe uma charge sobre o assunto Guerra Fria. Fim.